Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. E hoje é o dia do cortador de cana-de-açúcar. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após a cadeira cativa aqui na Ubra TV. E hoje o tema é Direito do Trabalho. Vamos falar sobre rescisão indireta. O que é e como funciona? Nossa convidada de hoje é a doutora Vanessa Souza, advogada, especialista em Direito do Trabalho. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Agradeço o convite, primeiramente, para poder falar um pouquinho de direito do trabalho para todo mundo. Bem-vinda, então, doutora. E você de casa já pode aproveitar e enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51-3029-8080, que vamos ler e a doutora vai responder aqui no programa. Fique aí que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com um papo certo. Aproveita e já manda tua mensagem pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueçam que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook do Papo Certo. Então, doutora, para começar a nossa conversa de hoje, explica para nós o que é a rescisão indireta. Pois então, quando nós falamos de rescisão por falta grave, nós sempre pensamos em falta grave pelo empregado. E muitas vezes as pessoas nem sequer sabem que existe a falta grave pelo empregador. Então, rescisão indireta é basicamente isso. Ela é uma forma de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, né? Por justa causa do empregador. Então, o empregador ele comete uma falta grave que gera essa rescisão direta. A rescisão direta seria a falta do empregado. Exato. E aí o empregador faria essa rescisão. Exato. E aqui a gente está falando do inverso. Exato. Quando o empregador comete a falta e aí o empregado faz a rescisão. Exatamente. E essa falta grave é quando o empregador ele não cumpre com a lei, ele não cumpre com as cláusulas do contrato de trabalho. Então, essa rescisão indireta, ela se assemelha ao pedido de demissão, porque isso gera uma iniciativa do empregado, né, como pedido de demissão, mas ele também se assemelha à rescisão por por despedida sem justa causa. Por quê? Porque nessa modalidade ele vai receber todas as verbas rescisórias como se fosse sem justa causa e teria todos os seus direitos trabalhistas assegurados. Exatamente. Obrigado. E, doutora Vanessa, a rescisão indireta, ela está prevista em lei? Se sim, o que diz a lei sobre essas questões? Sim. A rescisão indireta está prevista no artigo 483 da CLT e existem 7 hipóteses. Eu vou mencionar aqui rapidinho para o público para poder entender. Claro. Tá? A primeira, quando for exigido forças superiores do empregado ou um serviço ilegal, ou alheio ao contrato. O que seria alheio ao contrato? Quando o empregador ele pede para o funcionário para fazer algo que não está no contrato.
né? Serviço legal, né? Pode ser diversos, né? Sim. Segunda hipótese. Quando for tratado pelo empregador ou pelo supervisor de uma forma de um rigor excessivo. Aqui, nesse rigor excessivo, entra práticas de perseguição, humilhação, até abuso sexual, né? Pode entrar aqui também. Claro, né? Eu estou explicando aqui porque, às vezes, a lei, né, não está tudo explicadinho, né? Não, está excelente. Pela exposição de perigo significativo. Por exemplo, o local onde o empregado trabalha, ele é altamente... tem vários assaltos constantes. Esse risco, ele não está previsto no contrato, né? Mas ele pode ser evitado. Como? A empresa para implementar um sistema de segurança, por exemplo, né? A quarta hipótese, pelo descumprimento de obrigações contratuais. O caso mais recorrente é o da empresa que não está pagando salário, ou paga salário com atraso recorrente, não paga hora extra, não paga férias, né? Infelizmente, a gente vê muito isso. A quinta hipótese, tá? Pelo descumprimento de dano moral. Prática de ato lesivo da honra e da boa fama pelo empregador, né? Vamos supor, quando o empregador, ele chama o empregado de incompetente, né? Na frente dos colegas, né? Podendo chamar de diversas coisas, né? Então, isso cabe nessa hipótese de dano moral. Agressão física, né? É uma hipótese. E a última hipótese, que é a sétima, é pela imposição de prejuízo econômico. Vamos supor, redução de salário, né? Nós sabemos que, por lei, não é permitido, mas pode acontecer, né? Então, essas são as 7 hipóteses que está prevista por lei. Muito bem. E é necessário um advogado para pedir a rescisão indireta? Sim, é necessário um advogado, porque para pedir a rescisão indireta precisa de uma ação judicial, que é uma reclamatória trabalhista. Então, precisa, sim, necessariamente de um advogado. Então, diferente de uma rescisão que parte, então, do empregador, esta rescisão indireta, ela necessariamente ela não é administrativa, ela é judicial. Exatamente, judicial. Passa por um processo judicial. Exatamente. Então, é dessa forma, é judicialmente que pode ser solicitada, então, a rescisão indireta? Isso. Como que faz a juntada de documentos? Como que funciona, doutora? Bom, o primeiro passo é o empregado procurar um advogado especialista em direito do trabalho para ele analisar se o caso do empregado está dentro dessas hipóteses que eu falei anteriormente. Então, o advogado vai solicitar, né, os documentos necessários e as provas necessárias, né, para o caso, porque lembrando que toda ação judicial, não só essa de rescisão direta, precisa ter provas, né, não basta a mera alegação. Então, o advogado precisa se atentar a isso, a ter provas suficientes, né, no processo, para depois, então, né, depois de analisar, depois de juntar as provas, daí sim ingressar com a reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho. Doutora, neste caso, como é um ingresso com uma reclamatória trabalhista para uma rescisão indireta, tem casos nessas hipóteses que a senhora trouxe para nós que poderá gerar também outro tipo de indenização, não apenas aqueles advindos da rescisão trabalhista, correto? Correto. Muito Como bem. dano moral, né? Dano moral, e aí cabe outras indenizações, por isso a importância também de ter um advogado junto. Exatamente. Ele vai enquadrar não apenas na legislação trabalhista, mas também nessas outras implicações que os motivos, né, que levaram à rescisão podem implicar. Exatamente, lembrando que é tudo na mesma ação, né? Tudo na mesma ação. Exatamente. Se o advogado identificar que além da rescisão indireta também cabe uma indenização por dano moral, vai ser tudo na mesma ação. Muito bem. E como que o empregado, então, ele avisa a empresa sobre essa rescisão indireta? Há acordo administrativo ou tem que ser via homologação judicial? Precisa ser necessariamente, né, via ação judicial. O empregado ele pode fazer uma comunicação formal para a empresa, né, dizendo, a partir da data tal, considera-se rescindido o contrato de trabalho por falta grave do empregador, pelos motivos, né, e explica os motivos, né, dentro daquelas hipóteses ali. Por que eu recomendo, né, fazer essa comunicação? Se o empregado deseja não mais continuar no trabalho depois de ingressar com a ação.
Porque, às vezes, a empresa pode simplesmente dar um abandono de emprego. Né? Simplesmente assim, não apareceu mais, E gera como é um que ele abandono de faz esse emprego. aviso? Com um aviso de recebimento, um protocolo, um Pode ser e-mail, por um AR, WhatsApp? Como é que faz? Pode ser por carta. Eu recomendo até carta R, porque ele tem um recebido ali, né? Sim. E ali ou o WhatsApp também, que hoje em dia só o azulzinho do WhatsApp já serve, né? Como recebimento. Inclusive, a Justiça do Trabalho está aceitando, né? Essa forma. Ou por e-mail, mas também o e-mail não tem aquele recebido, né? Sim. Então, eu sempre recomendo carta R. Mesmo antes de ingressar com a demanda judicial. Isso. Importante ter a orientação do advogado também neste caso, né, doutora? Exatamente. Que o advogado vai dar ali todo o enquadramento deste aviso. Exato, até porque cada caso tem uma peculiaridade, né? Então, doutora, o empregado deve continuar trabalhando ao pedir a rescisão indireta? Depende. O artigo 483 da CLT, esse que eu mencionei anteriormente, ele permite que o empregado ele escolha se quer continuar na empresa ou parar de trabalhar naquele momento que tu ingressa com a ação, né? Mas lembrando que no momento que tu para de trabalhar, consequentemente tu para de receber, né? Então, às vezes a ação judicial pode demorar um pouco, né? Então o empregado fica ali sem receber esse período, né? Então é importante avisar isso. A gente imagina que seja pouco provável o trabalhador, enfim, entrar com um processo judicial contra a empresa e mesmo assim continuar trabalhando lá, até porque ele pode sofrer alguma represália ou uma dessas situações que ensejaram ali a rescisão indireta pode continuar acontecendo, né? Então tem que ter bastante cuidado e aí, mais uma vez, orientação jurídica, não é, doutora? Exatamente. Para saber se deve ou não continuar nesse caso. Sim, com certeza. Então, vai depender de caso a caso, né? Normalmente, pela prática, geralmente sempre tem acordo nesses processos de rescisão Geralmente tem direta. acordo. Importante, Por quê? né? Exato, porque a empresa também fica naquela situação, né? De assim, eu vou continuar com esse empregado mesmo ele tendo me processado, né? Então, por esse motivo, Também eles já têm que se livrar, né? Exato. Para poder finalizar isso ali. Doutora, pode um empregado, então, pedir essa demissão por rescisão indireta e já começar em um novo emprego? Pode. Não tem nada que impeça ele, né? Só que, porém, ali no contrato de trabalho dele vai ficar com aquela empresa em aberto. Então, Sim. vai depender da outra empresa que está empregando ele aceitar ou não. Né? Aquele caso da carteira de trabalho ainda estar em aberto com uma empresa X Isso. e ser assinada pela outra. Porque daí vai estar em aberto ainda aquela empresa que ele entrou com rescisão indireta, né? Porque só lá no final do processo, né? Ou no acordo, ou lá no final do processo, que a empresa efetivamente vai dar a baixa na carteira. Hoje, com a carteira digital, facilitou um pouco, não exato, é? exato. Mas aí vem uma questão que eu acho super importante em qualquer relação. Empregador, empregado, principalmente, que é a transparência e trabalhar com honestidade desde o início, não é? Então, abrir essa situação ali que a pessoa está passando, olha, eu sofri uma dessas situações aqui e pedir a rescisão direta. Estou aguardando abaixo da minha carteira, mas já estou. Eu acho que essa transparência vai auxiliar, de certa forma, Com certeza. não é? Que o novo empregador aceite esse empregado. Né? Exato. E, doutora, como que a rescisão indireta, então, ela é aplicada? Quanto tempo, mais ou menos, demora, digamos, peço na segunda-feira? Tem um período mínimo, um prazo máximo, um tempo médio, enfim? Então, ela é aplicada a partir da sentença judicial, né? Trabalhista, que vai reconhecer essa justa causa, tá? Ou por meio de um acordo, né? Quanto tempo demora é muito relativo. Por quê? Depende da vara que vai cair o processo, que quando distribui o processo, ele é distribuído de forma automática. Eu não posso, infelizmente, escolher ali a vara que está mais rápida, né? Então, às vezes, cai na vara mais lenta, isso faz demorar mais. Então, assim, se tiver acordo, pode demorar cerca de poucos meses. Se não tiver, e se a empresa for daquelas que recorre até o último, pode demorar aí cerca de 3 anos, mais ou menos. Então, depende da justiça, Depende. do tempo da justiça. E, doutora, quais os direitos, então, do trabalhador que pede, então, a rescisão indireta? Então, o trabalhador que pede a rescisão indireta,
ele tem direito a todas as verbas rescisórias como se fosse demitido sem justa causa. Que são elas o saldo de salário, 13º proporcional, férias, né, as férias proporcionais, as férias a vencer, e a multa de 40%, né, do fundo de garantia, além de poder sacar o fundo de garantia. Porque quando o empregado pede demissão, ele vai receber ali só o saldo de salário. E vai ter direito ao seguro-desemprego? Pode, se tiver dentro das regras, aquela do seguro-desemprego tem sim. Então, mesmo ele pedindo, ele ainda assim preserva o direito ao seguro-desemprego. Exatamente, é exatamente tudo igual como se fosse uma demissão sem justa causa. Muito bem. Muito interessante. Nós vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente que é bem rapidinho. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. E também lembrando que nós estamos na TV aberta, nos canais digitais NET, Claro, Vivo, TVN e Tubarão. Quais são as principais razões para uma rescisão indireta, doutora? Bom, pelo que eu vejo na prática, né, no dia a dia, uma das principais razões para os empregados pedirem a rescisão indireta é o descumprimento, né, das obrigações contratuais. Como eu disse anteriormente, atraso de salário reiterado, a falta de pagamento de FGTS, falta de pagamento de horas extras, né? Então, essas são as principais, com certeza. A senhora acredita que essas são as principais porque são aquelas percebidas e sabidas pelo trabalhador ou porque desconhecem as demais hipóteses que também poderiam ser usadas a seu favor? Pode ser também, exatamente. Talvez um desconhecimento. E em questão de prova também, né? É mais fácil provar ali, porque hoje em dia ali tu entra no celular ali no extrato, tu consegue mostrar ali as datas de pagamento, né? Tu consegue ali emitir no extrato de fundo de garantia pelo aplicativo ali da Caixa, demonstra ali os depósitos, se a empresa não está pagando não vai para ser zerado, né? Então, essas obrigações, né, são mais fáceis de provar, porque hoje em dia a gente tem acesso, né? E vamos supor, quando é caso de dano moral, exige uma prova muito peculiar, né? Testemunhal muitas Exatamente. vezes, e aí o colega muitas não quer, né? E muitas vezes o empregado fala, mas eu fui ameaçado, eu fui constrangido, só que muitas vezes não tem como provar, não teve testemunha. Então, às vezes realmente acontece, mas não tem como provar. Então, na Justiça do Trabalho é algo que eu sempre aviso para todo mundo, para os meus clientes, que eu reconheço que tenha acontecido isso, mas não adianta entrar sem a prova. Continuando então, doutora, é possível requerer a reversão do pedido de demissão em rescisão indireta? É possível sim. Essa reversão é um pedido, né, na Justiça do Trabalho, né, dentro de uma reclamatória trabalhista, mas, como eu disse anteriormente, precisa de prova, né, que, vamos supor, o empregador coagiu, né, forçou, obrigou ele a pedir demissão. Então, se conseguir provar essa situação, consegue reversão. Então, neste caso, a pessoa pediu a demissão por um motivo X, não alegada a verdadeira questão. Depois de um tempo, procurou um advogado, esse advogado deu a orientação correta e se consegue provar que, na verdade, esse empregado ele não pediu demissão, ele foi obrigado. Exatamente. E aí configura, então, a rescisão indireta com todos os seus direitos. Isso, a reversão do pedido de demissão. Mas, claro, precisa de prova e, normalmente, essas provas são testemunhais, né? Muito bem. E quais as consequências da rescisão indireta?
Então, as consequências da rescisão indireta é a extinção, né, do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele é extinto, acabou ali. E nesse caso, o empregado vai receber todas as verbas rescisórias como se fosse uma demissão sem justa causa. Consequências são essas. Então, chegou a hora de nós interagirmos com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens através do nosso WhatsApp. Essa pergunta ela já foi respondida. O empregado, então, deve continuar trabalhando ao pedir a rescisão indireta. Isso só confirmando, não é, doutora? Sim. Pediu, continua trabalhando, nós já tínhamos respondido antes, então. Que na verdade vai depender do caso, né? A CLT, então, permite o empregado escolher se vai continuar trabalhando ou não. A senhora já comentou anteriormente, mas temos mais uma dúvida. Quanto tempo leva para finalizar uma rescisão indireta? Até para quem está aí com uma intenção, né? Já estar preparado para aguardar este tempo ou sair da empresa e procurar outro trabalho. Exato. Pois então, o tempo, como eu disse anteriormente, vai variar muito, né? Mas, pelos os eventuais casos que aparecem no escritório, a grande maioria acontece um acordo, porque ambas as partes querem resolver isso de uma vez, né? Porque com certeza fica um clima ruim, né, dentro da empresa, sabendo, o empregador sabendo que o empregado entrou com uma ação, né? E ele não pode, uma questão interessante, ele não pode demitir ele, justamente pelo fato de ter entrado com uma ação. Não pode? Demitir sem justa causa até pode. Ele pode demitir sem justa causa. Exato, mas então, por justa causa... se receber uma demanda judicial, ele pode, naquele momento, tomar a decisão de fazer o desligamento. Exatamente, só que normalmente, como já tem uma ação trabalhista, eles esperam para fazer dentro do processo. Até porque pode ser algum acordo benéfico para a empresa também. Exatamente, com certeza. Com certeza. E neste caso, a empresa jamais pode demitir por justa causa, porque ele entrou com uma ação trabalhista. Entrar com um processo contra a empresa não é motivo para justa causa da empresa. Exatamente. Mais uma perguntinha que chegou por aqui, então. Rescisão indireta gera sempre danos morais? Não sempre, né? Não necessariamente. Vai depender do tipo de falta grave que o empregador ocorreu. Então, depende. E quais são esses casos em que podem gerar estes danos morais? Tem alguns exemplos para nós, que além de receber todos os seus direitos, tem mais esta indenização? Então, naqueles casos que eu mencionei anteriormente, de perseguição ao empregado, de humilhação, né, na frente dos colegas, isso tudo são casos que podem sim gerar o dano moral, né, se for comprovado perante a Justiça do Trabalho. Bem, e como a empresa pode prevenir processos de rescisão indireta? Aqui falando então para os empregadores, não é? Para saberem que também tem que cuidar aquelas hipóteses, porque ele pode estar sendo despedido. Exatamente. A empresa vai ser demitida. Exatamente. Eu sempre comento, é como se eu fosse demitido, né? Vou demitir meu empregado. Então vamos falar um pouquinho sobre esses cuidados. Então, existem formas sim de prevenir, né? Existem várias técnicas de prevenção, né? Existe o chamado compliance trabalhista, que é feito, vamos supor, por meio de uma auditoria trabalhista. Nessa auditoria, o profissional habilitado, o advogado, no caso, vai analisar, né, todas as demandas ali da empresa para ver o que pode ter um risco de uma eventual ação trabalhista. Então, tem várias técnicas que podem sim prevenir. Esse compliance, ele pegaria o que é a convenção coletiva daquela categoria, os planos de gestão de riscos da empresa, exato. A função e o contrato do empregado e se está sendo cumprida toda aquela obrigação trabalhista, seria isso? Exatamente, fazer ali uma análise de tudo, né, para ver o que está em ordem ou não, né? É uma auditoria trabalhista preventiva. Exatamente. Que é uma das atividades que a Fortes RH realiza, que é uma consultoria que já fizemos por algumas empresas, inclusive, e gera realmente grandes resultados, onde todos os itens é feito um checklist de verificação, desde contratos, se está adequado com a função, o plano de gestão de risco, né? Os recolhimentos. Então, realmente é um trabalho muito importante e que para a empresa gera uma tranquilidade. Com certeza. E evita, né, doutora, que sofra aí um caso de rescisão indireta. Doutora, podemos dar mais uma repassadinha nas hipóteses de rescisão indireta? Só te cortando um pouquinho.
Ali nessa parte ali de prevenção, existe também um canal de denúncias, né? Onde é feito um canal de denúncias onde o empregado pode denunciar alguma falta grave sem saber que foi aquele empregado que denunciou. Interessante, Então, porque muitas vezes o dono da empresa desconhece uma prática de um outro colaborador. Exatamente. Daí fica assim, meu Deus, se eu botar, ele vai ficar sabendo que eu vou ser demitido. Então, justamente, existe esse canal de denúncias. Seriam portas abertas do RH também, Exatamente. onde recebe aquele colaborador. Tudo Exatamente. isso evita Então, problemas. isso também é importante, né? Porque para justamente aquela questão do dano moral, do assédio moral, né? Para prevenir essa questão. Podemos dar uma repassadinha só nas hipóteses de rescisão indireta, doutora? Claro. Sob a ótica do empregador. A primeira das hipóteses, tá? Quando for exigido trabalho superior às suas forças, né? Então, se houver a necessidade de um trabalho além daquele contratado, é necessário, neste caso, fazer um adendo contratual, ver se aquele empregado está Exatamente. capacitado para essa atividade. Seria uma sugestão. Sim, exatamente. Adequação de salário. Exatamente. Então, dentro dessa hipótese também tem aquela questão do serviço legal, tem a questão de não estar, né, da função não estar no contrato, né, que gera o desvio de O função. contrato de trabalho é outro item muito importante. É nele que fica todo o regramento da relação trabalhista, não é mesmo? Sim, exatamente. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp ainda agorinha. Meu nome é Rodinei, eu estou no contrato de experiência, 2 meses e meio na empresa. Eu posso pedir a rescisão indireta? Se conseguir comprovar, se tiver dentro dessas hipóteses, pode sim. Nós falamos aqui do CLT, não é? Direito do Trabalho CLT. A senhora comentou comigo em relação a funcionários públicos. Se aplica a mesma situação ou teria que ver o regimento lá de cada órgão? Teria que ver o regimento, porque essas hipóteses que nós estamos conversando agora, elas estão previstas na CLT, né? Então, se aplica aos empregados seletistas. É importante comentar aqui, porque nós temos muitos funcionários públicos que conversam Sim. conosco, que nos assistem. É importante saber que aí é importante ver seu regramento. Exato. Obrigado. Então, eu quero agradecer a doutora Vanessa pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada, Panira. Obrigada, Amanda. E eu venho agradecer a você de casa por ter nos assistido e ao Daniel da nossa produção. E não esqueçam que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. Nós voltamos amanhã ao vivo para falarmos sobre mudança de nome. Pode ou não pode? Com a doutora Carolina Fernandes. E você também é nosso convidado. Até lá!